Bom dia! Feliz segunda-feira! Um papo sobre imagem. Hoje nós vamos começar um papo sobre imagem. Quanto vale a sua imagem? Você já parou para pensar nisso? Será que o teu cliente está disposto para pagar de fato o que você acredita que você vale? Será que o cliente ele tem a mesma percepção de imagem que você quer passar, que você gostaria de passar para o mercado? Deixa eu fixando aqui o tema, quanto vale a sua imagem? É um papo sobre imagem, por quê? Ontem eu tive me inspirando em alguns estudos do Kotler sobre a questão da cultura organizacional, missão, visão, valores, mais missão, visão, valores, né? Mas tá tudo junto, misturado. E por que para marketing tudo é importante, tudo faz parte de um contexto? Porque tudo é imagem, essa percepção de imagem. O que é imagem? Por que imagem é tão importante para o marketing, gente? Porque agrega valor ao meu produto, agrega valor ao meu serviço, me dá aí uma vantagem competitiva gigante quando eu tenho essa questão da proposta de valor bem enraizada, mas isso você já sabe, né? Porque a gente tá aqui todos os dias comentando. Mas presta atenção, a maioria das empresas não sabe lidar com a sua missão, seus valores, sua visão, seus princípios, seus propósitos, logo não tem cultura organizacional. É sobre isso que eu quero falar hoje, no tanto quanto pensamos em poder da imagem. Quanto vale a sua imagem? Quanto que vale as regras da sua casa? Quanto que vale o seu posicionamento de mercado junto com o cliente externo e interno? Quanto que vale a sua autoridade, a sua credibilidade? Em que nível ela está hoje aí diante da sua liderança, né? Ou melhor, a favor da sua liderança, influenciando o mercado, influenciando as pessoas, educando a sociedade, né? Trabalhando a questão da bandeira, a questão da proposta de valor. Quanto que vale a sua imagem? Por que a gente pensa em cultura organizacional, missão, visão, valores como algo tão importante, ao mesmo tempo tão deixado de lado por parte das empresas? Porque esse é o ponto de origem, é o ponto crucial, é o ponto de partida para as empresas que querem trabalhar o seu branding, que é a sua gestão de imagem, né? Eu quero que você entenda que é impossível nós criarmos estratégias, e veja aí os exemplos dos grandes players que nós temos hoje disponíveis no mercado, que nasceram pequenininhos e hoje são gigantes, porque fizeram um trabalho bem feito da questão de missão, visão, valores. Ora, isso está na base de qualquer plano de negócios. Por que as empresas do Brasil hoje não fazem? Por que as empresas brasileiras hoje, elas vão à falência, falta experiência, falta organização, falta processos, né? Quando eu tenho uma cultura organizacional calcada em missão, visão, valores, eu tenho um posicionamento e ali já começa as regras do meu jogo. Ali eu já começo a ditar quanto que eu valo, qual é o meu valor de mercado. E aí eu vou moldando toda a minha estrutura naturalmente, todas as minhas atividades para poder galgar o mercado e assim mostrar para o mercado de fato o meu valor. Qual é o meu valor? Então, se eu não tenho missão, visão, valores muito claros para dentro do meu negócio, bom dia, bom dia. Bom dia, Manny, bom dia, gurias da Garriuse, bom dia. Se eu não tenho muito firme a questão do meu propósito, a questão da minha cultura organizacional que começa na missão, visão, valores, gente, isso não é filosofia, isso não é à toa que é as regras básicas de um plano de negócio. Você vai fazer um plano estratégico de negócios, missão, visão, valores é o start de qualquer segmento, de qualquer coisa. Mas por que as empresas, pelo menos aqui no Brasil, Manny está nos Estados Unidos, pode me dizer se lá é assim também, por que as empresas aqui no Brasil têm um quadrinho na parede quando se muito tem missão, visão, valores? Por que as empresas, elas às vezes podem ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil funcionários, mas elas dificilmente têm essa cultura estratégica de passar, de enraizar a sua missão, a sua visão, seus valores, seus princípios para os seus clientes internos, que são os seus colaboradores, e logo também para o seu cliente externo. Por que essas empresas têm dificuldade de sentar com suas agências de comunicação e dizer, aqui está minha missão, minha visão e valores, onde é que isso é passado através dos meus cards, através dos meus posts? Saiba que se você se faz essa pergunta, qual é a minha missão, quais são os meus princípios, quais são os meus valores, você está refletindo sobre o seu negócio. Isso é fazer gestão. Porque você sabe para onde você vai e aí você sabe os nãos que você tem que dizer. Vê se faz sentido para ti. Tá? Então, quando a gente faz um planejamento estratégico de uma associação, de uma entidade representativa, sabe aqueles biênios, aquelas reunião básica de estratégia, tá? Que muda a corporação, então a gente tem que estar revendo quando essa entidade ela é séria, e a gente faz isso na diretoria aqui da CDL, da CIS,
O que a gente faz quando troca a presidência, enfim, a diretoria faz? Vamos revisar objetivos com base em missão, visão, valores. Então, os objetivos eles vão se renovando de tanto em tanto tempo das empresas com base sempre em missão, visão, valores. Quer dizer que não pode mudar missão, visão, valores? Pode, até pode, mas tem a ver com a essência do porquê que foi criada aquela empresa. Então, a gente pode dizer com muita tranquilidade que missão, visão, valores é a alma do negócio, sim. Por isso que marketing é a alma do negócio, porque o marketing é o responsável por comunicar para o mercado esse posicionamento. Assim como o Departamento de Recursos Humanos, ele é responsável por implementar missão, visão, valores dentro da sua cultura organizacional, treinando suas equipes através de uma comunicação interna assertiva, e isso também é marketing, nós chamamos de endomarketing. Através de uma comunicação assertiva, você tem estratégias de relacionamento com o seu cliente interno que vai te dar mais produtividade. Logo, vai aumentar a sua margem de lucro, certo? Então, para quem tem princípios de valores, missão, visão e proposta social, pode ter certeza. Escreve o que eu tô te dizendo, brilha. Só que tem que comunicar, né, gente? Então, assim, a comunicação, o tráfego pago, as redes sociais, o marketing digital, ele amplifica aquilo que é a sua gestão por natureza. Ele amplifica aquilo que você tem como essência. Se você não tem essência, se você não tem brilho, se você não tem posicionamento, vai amplificar o quê? Me diz. O que vai levar para o mercado, né? Então, essa satisfação do cliente é a razão aí de existir qualquer negócio. E a satisfação do cliente tem a ver com a percepção de imagem que ele tem de você. E essa percepção se constrói através de um posicionamento claro sobre missão, visão, valores. O que eu agrego para o meu cliente, tá? Essas questões ditam o sucesso de uma empresa, sim, porque essas empresas que têm isso claro não só passam para seu time, como organizam as regras do jogo, as regras na casa, tá? E no fundo, tornam aí a cultura organizacional. E no fundo, a cultura organizacional, e isso é uma frase de um autor desconhecido que eu vou citar agora, inclusive coloquei aí nos meus stories ontem, no meu feed. No fundo, a cultura organizacional é tudo aquilo que permanece numa empresa quando os donos não estão vendo. Se você não tem cultura organizacional que começa por missão, visão, valores e proposta de valor e as regras do jogo, aqui na nossa empresa, nossos princípios, nossos valores é essa. É ética, é sustentabilidade, é pontualidade. Se você não tem isso treinado todos os dias e puxado aí todos os dias pelas âncoras, pelos gestores, pelas lideranças, o que vai acontecer? Você vai virar as costas e a casa não vai andar, tá? É isso que vai acontecer. E o teu cliente, ele não vai fazer uma conexão contigo com base nos teus princípios. Agora escreve aí, tá? Pessoas compram valores, princípios, sonhos, filosofia de vida, lifestyle. As pessoas não compram produtos, elas compram a necessidade, o sonho, o que tem por trás daquele produto ou daquele serviço. Então, elas podem estar comprando liberdade, elas podem estar comprando, e aqui entra a sua cadeia de valor, elas podem estar comprando responsabilidade, seriedade, segurança, dependendo do que você aí trabalha. Então, imagina que você trabalha com investimentos financeiros, o que a pessoa vai te comprar? Ela vai te comprar ter lucro? Sim, ela vai te comprar, mas mais que isso, ela vai te comprar a segurança, a tua autoridade, a tua credibilidade. Então, esses princípios de valor, eles têm que transbordar aí na sua comunicação de rede social, no seu comportamento. Então, logo, tem que ditar o que você, para onde você vai dizer sim, para onde você vai dizer não. Você é uma empresa, né? A gente vê muito aqui no Brasil, influenciadores querendo ganhar dinheiro, aí a pessoa se desvegana a vida inteira. Aí vem um comercial, uma marca lá famosa, e diz assim, agora eu vou te pagar para te fazer uma multicarne. Eu já vi, tá, gente? Isso acontece. Tá, vou aceitar, e aí faz. Foi contra os princípios, e aí é um tiro no pé, porque o mercado, a sociedade, ela não é burra, ela não é ingênua. Ou é até por um tempo, né? Depois a gente se dá conta. Então, que elementos culturais da sua organização, ditados por missão, visão, valores, você comunica todos os dias, tá? Eu quero que você comece a pensar sobre isso e como que você treina aí as suas equipes e suas redes sociais em relação a divulgar e disseminar isso para já criar posicionamento, porque isso é branding, tá? Lembra que, pra gente encerrar, eu vou fazer uma analogia aí com a questão do pessoal, tá? Da performance pessoal. Olha só, você é uma pessoa, um ser humano, tá? Você aí quer fazer network, quer fazer relacionamento e não consegue, tá? Seja no campo de amizade, afetivo, profissional, não importa. Você não consegue, você tem dificuldade, você se sente menos, você não consegue chegar no nível hierárquico, naquele grupo de pessoas que você gostaria. O que tá faltando? Brilho, posicionamento,
postura, conexão de valores. A mesma coisa acontece no business, no jogo do business. A mesma coisa acontece no mercado corporativo. Você não consegue conectar e atrair, é impossível você conectar e atrair clientes que estão no nível maior que você, se você não está vibrando naquele nível, se você não está falando a mesma linguagem daquele público, se você não está nos mesmos princípios, nos mesmos valores, nas mesmas crenças, nos mesmos costumes, nos mesmos comportamentos, nas mesmas formas de falar, de linguagem, enfim, tudo isso é comunicação. Então, trabalhar essa comunicação assertiva passa por quem você é. No campo de pessoa física, a gente fala de autoconhecimento pessoal, né? No campo de pessoa jurídica, eu brinco também autoconhecimento corporativo. Então, gestores, líderes que têm um autoconhecimento profundo a respeito da sua corporação, é muito mais fácil aí essas conexões, esses treinamentos. Eu tenho um cliente que é dono de uma rede de X aqui no Brasil. Ele fala o seguinte, às vezes a gente não consegue ter em tudo que é lugar, então a gente dá carta branca para nossos gestores, para nossas lideranças tomarem e fazerem as tomadas de decisões, né? Imagina uma rede gigante. E, por vezes, os líderes erram, óbvio, né? A gente tem um podcast, tá, gravado sobre isso. E aí, o que acontece? A gente vai penalizar as pessoas que erram? Não. As lideranças que erram, mas desde que elas erram, olhando para o propósito da empresa, olhando para a cultura da empresa, tá valendo. O problema é quando erra, dando as costas para os princípios corporativos. Aí é um problema sério. Porque aí a gente não tá falando em trabalho equipe, a gente não tá falando em vestir a camiseta, a gente tá falando em desrespeitar as regras da casa, as regras do jogo do qual eu aceitei para fazer parte, né? Então, tudo isso tem que ficar claro, porque se você não tem clareza sobre essas questões, qualquer princípio vale, qualquer regra vale, a minha empresa é a Casa da Mãe Joana, né? Rituais e práticas não são aqueles dos quais eu defendo, a minha comunicação interna inexiste, ou seja, cada um puxa para um lado, liderança não tem, tá? Não tem liderança focada para um propósito comum que permeia toda a corporação, logo os ambientes de trabalho ficam ruins e logo o teu cliente sente. Tá? Então, dito tudo isso, amanhã a gente aprofunda um pouquinho de como a gente implementa isso aí na prática, tá? Como que a gente implementa na prática missão, visão, valores. Aqui na indústria a gente tem muitas empresas que têm esses conceitos de missão, visão, valores, mas a gente não consegue na prática. Por isso que eu comecei a transmissão dessa semana te perguntando qual é a tua percepção de imagem, qual é a imagem, qual é a percepção de imagem que o cliente tem de ti e qual que você gostaria de passar. Então a gente começa essa conversa aqui falando sobre missão, visão, valores, amanhã a gente aprofunda sobre como colocar isso na prática e a gente vai crescendo nesse jogo de aumentar o valor mercadológico, tá? Trabalhar a questão do branding, depois a gente aprofunda aí em outras transmissões que eu já fiz, inclusive sobre estratégia do Oceano Azul, né, que são bem legais pra gente poder ganhar dinheiro com alto valor. Dito tudo isso, gente, tudo é marketing, tudo é imagem, tudo é gestão, tudo é vendas, tudo é liderança, tudo é influência, tudo é posicionamento de mercado, tudo é gestão de pessoas e esse é o grande desafio nosso enquanto líderes, enquanto empreendedores, estarmos cada vez mais crescendo 1% melhor todos os dias com insights sobre o que os gigantes fizeram para chegar onde chegaram e o que a gente obrigatoriamente tem que fazer que não dói. Basta conhecimento, basta estratégia, tá, gente? Gestão de marca é coisa séria, é branding. Se você quer aí estar seguro, e não só em curto prazo, mas em médio e longo prazo também. Se eu pensar em marketing a curto prazo, ok, um bom tráfego resolve, uma rede social bonita resolve. Agora, se eu quero pensar a médio e longo prazo na sustentabilidade do meu negócio, eu tenho que pensar um pouquinho mais longe nessas questões de comunicação assertiva com o mercado, certo? Vê se faz sentido pra você. Se você tem perguntas aí pra me fazer, me manda, a gente tá aqui pra responder, a gente tá aqui pra trabalhar juntos e amanhã a gente volta com mais 8h38, tá? O ano passado a gente fazia 7h37, ficou, tem que mudar ali as comunicações, mas é que a gente botou outras atividades esse ano, então 8h38, de toda forma fica salvo aqui, lá nas outras plataformas também, Spotify também, enfim, os vídeos todos ficam salvos pra você aí crescer junto, tá? E maratonar se quiser. Amanhã a gente volta com mais insights.